Saudações. A gente fez um vídeo mostrando quando isso aqui estava queimando. Depois mostrou a tempestade. E agora essa é a bonança. Vou aproveitar essa paisagem que, convenhamos, né? Linda, linda. Os passarinhos cantando. Natureza feliz. Um punhado de inseto voando. Para falar sobre uma bobagem aí que eles andaram falando sobre a Índia e a Argélia. Um punhado desses sites, né, canais, tal. A Índia vetou a entrada da Argélia nos BRICS. E não sei o que, não sei o que. Cara, na real, essa história não tem o menor fundamento. Deixa eu explicar para vocês. O número de países que entraram nos BRICS foram 6. Correto? Um da América do Sul, né? 2 da África, 3 do Oriente Médio. E deixa eu explicar aqui. A Etiópia tinha que entrar. Certo? A Etiópia tinha que entrar. Não tinha nem lógica a Etiópia não entrar. Na live que eu fiz na noite anterior ao anúncio dos novos membros, eu deixei claro, gente, se só eu acreditava que ia ser só o Egito, mas eu dizia textualmente, se só um país africano ingressasse nos BRICS, esse país tinha que ser a Etiópia. Por uma série de questões, desde o papel histórico, a relevância moral, sede da Organização da Unidade Africana, a aliança histórica da Etiópia com a Rússia e com a China. Certo? Então, se for só um país da África, tinha que ser a Etiópia. Ok, a Etiópia entrou. O Oriente Médio é aquilo que eu falei no outro vídeo. Não tem nenhum país árabe no Conselho de Segurança. Não tem nenhum país árabe no G7. Os muçulmanos representam 25% da população humana e não estão representados em nenhuma grande associação internacional. Nenhuma. Então é óbvio que eles estavam muito subrepresentados. Nesse sentido, coloca-se o Irã, que tinha que entrar. Eu falei, gente, o Irã é o 6º BRICS. O Irã tinha que entrar. De todos os 6, eu não estou falando por continente, não. De todos os 6, qual que é o país que tinha que entrar por qualquer maneira? O Irã. Então entra o Irã. Aí entraram mais 2 países árabes do Oriente Médio. A Arábia Saudita, né? Inclusive para dar equilíbrio. Entrou o Irã, entrou a Arábia Saudita. E dinheiro também, né? Muito dinheiro para o novo Banco de Desenvolvimento, muita importância geopolítica, controle do petróleo. E os Emirados Árabes Unidos. Eu falei, gente, Emirados Árabes Unidos entrou na conta da Índia. Certo? Os Emirados Árabes Unidos fizeram um acordo extraordinário com a Índia de triangulação ouro, petróleo e moeda. Certo? A moeda dos Emirados Árabes Unidos, o dirham, é lastreado em ouro. E a chamada moeda Glaziev, que funcionaria da seguinte forma: 1 grama de ouro equivaleria a 2 barris de petróleo, na prática foi utilizado no formidável acordo Índia e Emirados Árabes Unidos. Então, os Emirados Árabes Unidos entraram na conta da Índia. O Egito entrou na conta da Rússia, porque foi uma derrota monumental para os Estados Unidos. A Etiópia entra na conta da África do Sul. O Irã entra na conta da China. A Argentina entra na conta do Brasil. Perfeito? Aí, mestre Leider pergunta: qual é a vaga da Argélia? Não tinha, cara, não tinha. Não tinha. Sabe, já tinha colocado 2 países da África. Vai colocar um terceiro? Mais um país muçulmano? Mais um país árabe? Quando for ampliar da próxima vez, provavelmente vai entrar a Indonésia, vai entrar a Venezuela, né? Vai entrar Cazaquistão, vai entrar Bangladesh, quase com certeza. Quando for ampliar na próxima, a Argélia entra. Perfeito? Então não teve nada de veto da Índia. Não tem esse negócio de veto da Índia. É uma questão assim, qual é o número de vagas? Só tem 6. Então não é que a Argélia não pode, não é que a Argélia não pode. É que a Etiópia tem que entrar em Egito também. E aí? Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Irã tem que entrar. E aí?
Então você tem um número, certo? Você tem um número. Ó, vamos fazer com que os muçulmanos representam, nos BRICS, mais ou menos que eles representam no mundo, 1/4. Ok, para eles representar mais ou menos nos BRICS, o que eles representam no mundo, quantos países muçulmanos tem que ter? Tem que ter 3. 3 de 11. Então, ok. Irã, 6º BRICS. Arábia Saudita, equilíbrio para o Irã. Emirados Árabes Unidos na conta da Índia. Então, como? Se entrar 4, aí, bom, é uma proporção maior que os muçulmanos têm no mundo. E aí? Você não resolve um desequilíbrio criando outro. Então, essa conversa, a Argélia foi vetada pela Índia. Gente, o jornalismo brasileiro, às vezes, ele é preguiçoso. Ele compra o que o jornalismo gringo fala, sabe, e vende sem pudor nenhum, sem vergonha nenhuma, sem análise nenhuma. Essa história não faz sentido. Perfeito? Os passarinhos felizes. Essa história não faz sentido. De verdade, essa história não faz nenhum sentido. O veto da Índia à Argélia. O que muito provavelmente pode ter acontecido é falar, cara, né, o Modi, cara, porra, não dá. É só 6. O número de vaga é limitado. Na próxima rodada, a Argélia, que tem um aliado importantíssimo da Rússia, aliado importantíssimo da Argélia, é um adversário formidável da França e dos Estados Unidos, né? Na próxima rodada, ela entra, como na próxima rodada a Venezuela entra, como na próxima rodada a Bangladesh entra, como na próxima rodada a Indonésia entra, como na próxima rodada a Cazaquistão entra. Perfeito? Aí ok, tudo bem, mas nessa não dá, porque existe uma finitude, né, no número possível de membros, para agora, por imediato. Então, dificilmente houve veto à Argélia, inclusive porque, repito, mais uma vez, não faz o mínimo sentido. Quando a gente faz esse tipo de análise, é muito importante a gente ser materialista. E engraçado, apesar do Brodel não ser marxista, ele tinha um apego muito interessante aos fatos e a interpretação dos fatos, a maneira como os fatos podem ser interpretados, certo? O Brodel me influenciou profundamente, como Marx me influenciou. E a fantasia, Marvel, DC Comics não me influenciaram. Star Wars não me influenciou. Eu não acredito na mágica, na força. Se alguma decisão foi tomada, uma base material, uma base histórica, ela tem que ter, porque senão ela não faz sentido, certo? Ela precisa de uma base material. Então é nesse sentido que eu aproveito esse dia lindo pós-tempestade e pós-incêndio, né? Incêndio não, foguinho, no Cerrado, para dizer que, cara, ninguém sacaneou a Argélia, a Índia não sacaneou a Argélia, isso não aconteceu, tá bom? Vamos sempre buscar nos pautarmos por uma análise lúcida dos fatos, certo? Vamos sempre nos pautar por uma análise lúcida dos fatos. Isso ajuda a gente a entender melhor as coisas, porque o mundo já está repleto de confusão, né? Acrescentar informaçãozinha pseuda simplesmente porque você leu em algum think tank, a mídia poderosa da Europa e dos Estados Unidos, não acrescenta nada no debate. Quem fica fazendo essas papagaiadas é o Osh no mundo militar. Eles adoram fazer press release da Reuters, do Daily Telegraph, do The Independent, do The Sun, Washington Post. Eles adoram fazer press release. Que a gente não faz press release. E eu, inclusive, aconselho que outros mídias, da mídia até progressista, também não façam, cara. Coloca a mão na cabeça, na consciência e pensa, isso faz sentido? Se não fizer, provavelmente não aconteceu. Porque grandes decisões internacionais não são tomadas por paixão. Paixão e nada mais. Não, cara. Existe um cálculo racional, uma certa objetividade na tomada de decisões. E a gente tem que respeitar isso. Perfeito? Inclusive para a gente fazer uma análise mais acurada, menos desesperadora da realidade. Tranquilo? Como eu não quero que esse vídeo demore mais de 10 minutos, eu fico por aqui. Muito obrigado
E hoje, se tudo der certo, a gente nos vê na live.